Soares, que gosta de números. Mostrava conhecimento em Tapejara. Bruno Soares, que é um admirador de números, né? Bruno Soares presente sempre nas entrevistas coletivas de Renato Portaluppi. A gente preparou uma tela aqui, que eu quero a interpretação de todos vocês aqui sobre essa tela, tá? E ela mostra o seguinte. Renato à beira do campo, 4 derrotas seguidas. Atlético Mineiro na Arena, Criciúma na Arena, Atlético Mineiro em BH e o Clássico Grenal de sábado. 6 derrotas em 7 jogos. Bahia, aquele jogo lá em Caxias, Fluminense no Rio, Atlético Mineiro na Arena, Criciúma na Arena, o Galo em BH e o Clássico Grenal no Beira-Rio. Sem roteiro de demissão, tá? O que... Se fosse qualquer outro técnico já estaria demitido. Mas tá certo o Grêmio não demitir. Tira no final do ano. São 6 derrotas nos últimos 7 jogos com o Renato à beira do gramado. Para ti, esse é um raio-x de demissão no futebol brasileiro de demissão. Isso aí é um raio-x claríssimo demissional num campeonato onde a gente prima pelo quê? Pelos resultados, né? A gente não questiona 3 pontos e como eles foram conquistados. A gente questiona se não conquistaram os 3 pontos ou as razões pelas quais de um empate. Tá? Isso aí, esse é o roteiro demissional de qualquer técnico no futebol brasileiro. O único jogo que ele ganhou... O Renato não foi demitido porque o Renato, eu já falei aqui, ele é técnico do Grêmio. O Renato é técnico de futebol do Grêmio. Se tivesse num Palmeiras, num Flamengo, num Botafogo, num Atlético Mineiro, num Cruzeiro, já teriam mandado o Renato andar horas. Mas aí eu vou te dizer... O único jogo que ele ganhou, tá? Desses 7 jogos, foi o jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma, no Goro Gonçalves. Isso, perfeito. 1-0 magro e mal jogado. Mas eu vou te dizer o seguinte, tá? A direção... Eu critico muito o Renato aqui, eu acho que ele merece ser criticado pela temporada ruim, não são só os resultados, o desempenho é terrível do Grêmio, mas eu acho que a direção acerta em não ter demitido, sabe por quê? Porque o vestiário do Grêmio, pelo menos até pouco tempo, era abraçado no Renato. Hoje a gente já vê um ou outro que não gosta, que está descontente com uma situação ou outra, seja pela folga, pela falta de trabalho, ou até mesmo pelas coletivas, que ele acaba muitas vezes responsabilizando o elenco e não explicando os seus erros na questão coletiva. É como se o Gamba abrisse todos os dias um recall para quem nos assiste, dizendo assim: o Grupo Bandeirantes de Comunicação vem até aqui explicar por que o programa Donos da Bola ontem não foi bom. Mais uma vez, motivos individuais, razões individuais, então a gente tem que seguir o programa aqui. Cara, se o Gamba nos expusesse como o Renato expõe alguns em toda a santa coletiva, como é que a gente reagiria? Então, é complicado. Então, não dá pra dizer mais que o grupo é fechado com o Renato. Alguns não são. é. Só que aí que tá, alguns são, e esses alguns são lideranças de vestiário. Então, eu acho que tem uma questão bem importante, assim, no que diz respeito à nossa enquete também. E esses números que a gente mostrou na tela, eles evidenciam muito isso e provam todo esse problema que é a temporada do Grêmio. Não adianta tirar o Renato no final do ano, tá? Não adianta só tirar o Renato. Eu acho que o Renato precisa sair, ele continua sendo o maior ídolo da história do Grêmio, ele pode voltar um dia como treinador e fazer um grande trabalho como já fez. Eu acho que é importante a gente dividir isso. Eu acho o Renato um bom técnico, o trabalho dele é horroroso no Grêmio, ele tem vários defeitos, mas ele tem vários méritos como treinador em geral, esse ano pouquíssimos méritos. O que eu quero dizer com que não adianta só tirar o Renato? Os jogadores que vieram para o Grêmio por causa do Renato, e são vários, tá? Isso é muito preocupante, porque às vezes a gente olha isso como positivo. O cara vem para cá por causa do Renato, olha que bom ter o Renato. Em determinado momento, sim, mas o jogador ele precisa vir para o Grêmio pelo Grêmio, pela instituição, pela camisa do Grêmio, pelo tamanho do clube, e não pelo Renato. Porque em 2021, o Renato montou aquele grupo de jogadores, ele insistiu muito para o presidente Romildo contratar o Rafinha, que foi convencido e contratou. Vieram outros vários jogadores, só cascudos, só jogador difícil de lidar e que estariam com o Renato abraçados até o fim. Se o Grêmio não limpar o vestiário para a próxima temporada e tirar o Renato, pode ser perigoso em relação ao rebaixamento. Carlos, uma pergunta para ti, tá? Qual é a divisão que o Grêmio vai jogar? Hoje. Qual é a divisão o Grêmio vai jogar Série A. Hoje, joga Série A. Hoje, 22 de outubro de 2024. Hoje, tu, Carlos Guimarães, vê a instituição Grêmio preparada para romper o ciclo do Renato no final do ano? Hoje, 22 de outubro, não. Eu também não vejo. E vou te explicar por quê. Eu também não vejo. O Grêmio, isso já aconteceu outras vezes, montou um contexto todo de clube, até de uma palavra que está na moda, de governança, a partir do Renato. O Renato, hoje, diria que aquela frase, o Estado sou eu, né? Acho que é Maquiavel que usa essa frase. Eu acho que é. Acho que é Maquiavel.
O Grêmio hoje é um clube montado a partir da diretriz do Renato. Hoje, eu te respondo claramente, a instituição Grêmio não está preparada para esta quebra. Porém, o Grêmio precisa saber disso e no final do ano estar preparado para isso. Porque daí pode ser uma outra situação, uma outra leitura, uma outra mentalidade, um outro clube. Como que esse percurso se desenha? Vamos lá. O Bruno trouxe aqui informação do vestiário, a gente sabe quais são as lideranças fechadas com o Renato. E muitas delas, uma delas inclusive, já anunciou que não vai jogar mais futebol. Que é o Jeromel, fortíssimo no contexto do Grêmio e merecidamente fortíssimo, claro. O outro Grêmio já comunicou que não vai ficar com ele, Reinaldo. Tá fora. Outro, é verdade, Luiz, ó, aqui, ó, Luiz Você 14. faz- Olha aqui, Luiz 14. Tá. Da França, Luiz 14. Ah, o Luiz Rei da 14, França. não, Maquiavel, olha Isso, só. o estado sou eu, é. Que falha. Diante disso, você vai preparando o terreno para que essa preparação aconteça. Preparando o terreno significa, sim, eliminar entre aspas, tá, gente? Eliminar aqueles jogadores que são do contexto do Renato, eliminar outras coisas que são periféricas do contexto do Renato. Para que tu faça essa pergunta para mim no dia, sei lá, 15 de dezembro e eu te diga o seguinte, está preparado? Hoje, 22 de outubro, tu sabe quem é a pessoa no Grêmio mais consciente que a instituição não está preparada para essa ruptura? Presidente. Alberto Mas Guerra. ele precisa Exatamente. fazer isso. Alberto Guerra. Exatamente. Por isso que o Alberto Guerra sustenta, e essa informação, né, Exatamente. sustenta quase que sozinho a permanência do Renato para 25. Sim. Porque, Carlos, são 2 meses olha aqui, até ó. o final do ano. Olha aqui, ó. Tem Sabe por quê São também? 2 Aqui, meses. ó, pode tirar agora, se tirar Mas o ele Grêmio Não, precisa- perfeito. Não, Se tirar não, o Grêmio não, cai. são 2 Não, meses não para agora. sair. São 2 meses para te mudar A uma mentalidade. mentalidade que Mas, tá aí. mas eu vou te dizer que não é tão difícil, sabe por quê? Olha só, acabamos, tem uma coisa muito acabamos de forte citar, Jeromel vai embora, Reinaldo vai embora, o Fábio vai se aposentar, o Rafael Cabral, que foi um pedido do Renato, volta O pro menino clube aquele dele. que veio do Corinthians também. Qual? Que jogou no Corinthians, Do Queiroz. Queiroz. Do Queiroz, vai embora. Exato. Rodrigo Caio vai embora. Rodrigo Caio, um pedido do Renato. Rodrigo Caio vai embora. Inclusive falou ao vivo. Sabe- São vários jogadores abraçados do Renato que vão embora. A oportunidade tá aí, Gamba. Mas sabe o que o Tem presidente que vai ter que querer, fazer, tem que ter Gamba? coragem, tem que ter personalidade. Isso aqui que ele vai ter que fazer Mas esse para é o que isso ponto. aconteça. É o último ano de É que gestão não é do presidente coragem Guerra. nem personalidade. Tu não acha que é uma ruptura muito grande é para que o assim, último ó, ano de gestão? Não, ele vai ter que fazer o seguinte, Tu ó. romper Ele vai com o ter, Renato para o último ano de gestão? ele vai ter que fazer o seguinte, vou fazer aqui E não é o uma, Renato, uma- é a instituição, o modelo dependente. Vou ter que fazer aqui uma figura de linguagem. O presidente vai ter que ter, sim, coragem, é verdade. Mas na frente dele, nesse momento, existe um escudo que deixa ele numa zona de conforto muito boa. Que é o Presidente. Renato. Exato. Que é o Renato. Ele vai ter que fazer isso aqui, ó. E de novo eu te pergunto, Tirar pro lado, tu acha que o e presidente se quer mostrar. fazer isso para o último ano de Traz gestão? outros- Em 22 de Com outubro. todos os riscos que ele pode 22 de correr? outubro, fazer um não. alerta. Tem Mas tem uma diferença coisa, entre tá? querer e ter Só que eu necessidade, vou né? eu vou te provar que o futebol ele é rápido, tá? Tá. Vamos lá, a gente tá falando Tá. em 22 Tá de bom. outubro. Sábado, o Grêmio, suposição e pode acontecer. O Grêmio perde pro Atlético Goianiense, o Lanterna, virtual rebaixado em casa. Pode acontecer. Tá. Com certeza, se o cenário não mudar, a gente vai estar diante da maior omissão institucional da história do clube. Tá. Porque perder pro Atlético em casa é cartilha de demissão. Deixa eu te falar uma Aí eu coisa. vou te devolver com outra pergunta, tá? Termina a temporada, Campeonato Brasileiro, o Grêmio permanece na Série A, belisca lá uma vaga na Copa Sul-Americana. Não vai. Correto? Sai o Renato. Não tem Renato. Vem outro treinador. Arranca o Campeonato Gaúcho, o Grêmio, 4 primeiros jogos, não ganha. O Tem que a dúvida. torcida vai falar? Volta Renato, O quê? volta Renato. É não tem óbvio. dúvida. Não, Só um Sim, detalhe, ó. óbvio. Assim, ó, É um assim, ó. cenário óbvio, Bruno. Nós temos, sim. aqui, É ó, óbvio, nós Bruno. temos, Sim, nós, sim. nós temos, eu preciso fazer esse alerta. O presidente Alberto Guerra ele precisa melhorar muitas coisas, tá? Muitas coisas. Precisa rever conceitos, precisa daqui a pouco Se assumir um pouquinho mais, realinhar, repensar algumas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em 2024 e entraremos dados que estão se aproximando devagarinho, dando entrevistas muito devagarinho em alguns canais de YouTube, em algumas emissoras. Esse tipo de pensamento, desse tipo de candidato que vai se avizinhar para o Grêmio, ele pode colocar o Grêmio na segunda divisão. Pode. E o Grêmio precisa pensar nisso. O Grêmio precisa se modernizar institucionalmente. O Grêmio precisa se modernizar. Vou repetir. O Grêmio precisa se modernizar institucionalmente. Largar dos pares arcaicos de pensamentos milagrosos.